Olá, bem-vindos ao programa Café com José. E aqui estamos de novo na Igreja de São Paulo, em Brookfield, para mais um programa Café com José, uma mensagem em português e em inglês. Sempre me menciono que este é o nosso quinto ano que estamos a fazer estes programas. Como tenho dito também, é o propósito de levar a mensagem do Evangelho àqueles que falam português e não só, como espanhol, como aqueles que falam inglês, é o propósito. E, portanto, uh, tanto também para aqueles que já estão, que são crentes, para edificar a fé deles, para a maturidade. E falando de maturidade, portanto, esta semana, como eu falei na última parte da mensagem da semana passada, portanto, que Deus nos escolheu, e a parte final, portanto, eu falei sobre tudo aquilo que a maturidade, que no momento em que da nossa conversão não ficamos logo automaticamente aprendemos, portanto, isto é um processo que vai devagar, mas para crescermos temos que especialmente se alimentar da palavra de Deus, por assim dizer, e portanto pela oração e tudo, sobretudo para fazer aquilo que a vontade do Senhor quer em qualquer área ou aquilo que Ele nos manda fazer, portanto, ou na igreja, ou que, portanto, esse é o propósito e essa é o processo que nos leva, portanto, à maturidade, mas Deus é que dá o crescimento, não crescemos, eu estou a falar do crescimento espiritual, como é óbvio. E, portanto, vamos ver tanto a lição desta semana e vou começar. Ela foi tirada da Epístola aos Hebreus e, no, e portanto é no capítulo 5 e vou só ler somente portanto, do verso 11 ao 14, portanto, do capítulo 5 e fala sobretudo essa da maturidade e portanto ele, portanto, fala, o autor dos Hebreus diz-nos: teríamos muitas coisas a dizer sobre isto e coisas difíceis de explicar. Aí está. Porque vos tornaste lentos em compreensão. Pois vós, que há muito tempo devias ser mestres, necessitais ainda que alguém vos ensine os primeiros rudimentos dos oráculos de Deus. E tornaste tais que necessitais de leite em vez de uma comida sólida. Ora, o que se alimenta de leite é incapaz de entender a doutrina da justiça, porque ainda é um menino. A comida sólida, porém, é para os adultos, para aqueles que se habituaram a ter os sentidos exercitados para distinguir entre o bem e o mal. Palavra do Senhor. E como eu li nesta passagem da Epístola aos Hebreus, portanto, o que é que nos diz? Portanto, os Hebreus diz-nos que exatamente isto, portanto, ele fala da imaturidade, especialmente de alguns cristãos portanto, naquela altura, o que é que ele nos disse? Que eles já deviam ser mestres, ainda precisam, portanto, como leite é como as crianças, e não como nós quando somos pequenos temos que se alimentar de leite, portanto, não há outra, ou materno ou leite artificial, e, portanto, precisamos, ele faz essa comparação, como nós, e portanto que já devíamos, especialmente aqueles irmãos e irmãs que já deviam estar, que estão na fé há muitos anos, deviam já estar a ensinar outros e dar exemplos, e o que ele está a dizer é que em lugar de serem mestres ainda são meninos, têm outra vez de aprender, é como a aprender outra vez o A, B, C e tornar outra vez de novo com 20 anos, e não é normal, e portanto é precisamente o sentido geral desta passagem de escritura que eu acabei de ler. Portanto, o título da mensagem desta semana é a maturidade cristã e, portanto, esta passagem de escritura diz-nos, portanto, que o crescimento espiritual é um longo processo, não é? Portanto, como eu me referi, não começa logo no momento em que da nossa conversão ou quando se tornamos crentes, portanto, é um processo. E, portanto, o primeiro ponto desta mensagem, então, como crescer, então, como é que eu tenho que fazer, ou qual é o processo, ou a solução, portanto, e para o crescimento espiritual, portanto, a maturidade,
como também se pode dizer, necessitamos da palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus é, como eu me tenho referido nestes programas ao longo destes 5 anos, ah, como a comida é para o corpo, e Jesus o próprio disse no Evangelho de São Mateus, que o homem precisa mais ah, do pão para a vida, necessita de toda a palavra que vem da boca de Deus. Portanto, ah, como a comida, o pão é para a nossa crescimento e para a nossa manutenção como do nosso physical, a manutenção física e para nós vivermos e respirarmos. Também a palavra de Deus é como seja o pão espiritual, portanto, para a nossa vida espiritual. Portanto, é um exemplo. A oração, portanto, a obediência aos mandamentos e, sobretudo, aquilo, portanto, fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele nos manda fazer, portanto, qual é o propósito que Ele nos... Isso, portanto, leva-nos à maturidade, também nas provações, nas tempestades, em que, portanto, isso tudo faz parte também. Deus usa tudo para o nosso crescimento espiritual. E Ele, portanto, no livro dos Romanos também nos diz que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e aqueles que, segundo o seu desígnio, são chamados e, portanto, não só trabalha nas coisas boas que fizemos, mas também naquelas menos boas e usa isso para a maturidade. E pouco a pouco, com diligência, isto é, ter a vontade também de crescer, ter a energia, como se costuma dizer, como dizemos nos desportos, portanto, para aprendermos e distinguir, portanto, entre a verdade e o mal, portanto, e o natural e o espiritual. A Bíblia, portanto, diz-nos a este respeito, para o aperfeiçoamento dos santos, portanto, a palavra, portanto, para a obra do mistério, do mistério para a edificação, aí está, a edificação para nós e do corpo de Cristo, portanto, que nós fazemos parte da Igreja ou do corpo de Cristo, como queiram dizer, de modo que não seremos mais meninos, levados por qualquer sopro de doutrina, pela malignidade dos homens e pelos seus artifícios enganadores. Isto quer dizer, portanto, mas praticando a verdade, crescemos em todas as coisas pela caridade, naquele que é a cabeça, Cristo, portanto, que é a cabeça da Igreja e, portanto, do corpo. E, portanto, isto quer dizer que acabamos, o que é também necessário para as Escrituras, que também nos dá o poder de distinguirmos entre a falsidade, como diz a malignidade do homem, más ensinamentos, falsas doutrinas e, portanto, isso quando sabemos a palavra é mais fácil de distinguir quando tudo aquilo que não está em linha com a palavra de Deus, portanto, isso não são doutrinas que vêm da Bíblia, é isto que eu me quero referir. O crescimento espiritual não é uma... algumas pessoas pensam que é uma opção, mas não, é uma necessidade para isso. É como eu me referi, que o leite, quando nós somos pequenos, precisamos para crescer. Exatamente, também precisamos disso da palavra de Deus e tudo aquilo das disciplinas que para nos maturizar e para crescermos espiritualmente. O crescimento espiritual não deve ser considerado como uma opção, mas uma necessidade, como eu me disse. Por isso é necessário, para distinguir falsas doutrinas, como eu já mencionei, e erros que podem ser um obstáculo à nossa fé. A Bíblia diz-nos sobre isto: pois, amados, sabendo disto de antemão, acautelai-vos. Está o aviso que Pedro nos dá na sua epístola, para que não descaís ou que não cair da vossa firmeza, levado, aí está, pelo erro desses homens abomináveis. Pedro lhe chama um nome até um bocado feio. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aí está o problema das doutrinas falsas que levam ao erro e podem ser um objeto para nos fazer cair da nossa fé, como eu me referi. E, portanto, fazendo
um apanhamento geral ou uma revisão ou que se falou hoje, o que é necessário, portanto, para o crescimento espiritual. O Senhor faz lembrar que está mais interessado, portanto, no nosso crescimento, portanto, espiritual que no nosso crescimento temporal ou aquilo que... Porquê? Porque isso a maturidade leva-nos para a eternidade, não é só para aqui. Portanto, quanto mais crescemos, como eu me tenho referido, isto foi tirado da Epístola aos Coríntios, o primeiro, o espírito está sempre a renovar-se dia a dia. O nosso corpo, como sempre, começamos a ficar velhos. O que é que acontece? Começamos a ter problemas, reumatismo e tudo. Quem vós que estão a ver sabem bem o que é isto quando nós começamos a idade começa a mandar, como se dizer, mas o espírito vai em sentido contrário, refresca mais, até que é o propósito para nos preparar para a vida que vem, não para esta vida. Portanto, como eu disse, o sucesso temporal é isso, é as coisas que aqui desta terra que um dia acabam, portanto isso é tudo temporal. Por isso todas as nossas ambições, pessoal, sucesso e aspirações devem estar em linha com a vontade do Senhor. Portanto, as minhas ambições não estão em linha com ele, portanto é o meu plano, o meu plano é isso. Portanto, por vezes não leva sempre ao erro ou afastarmos do caminho certo para, para nossas vidas. E quando acontece Deus, portanto, o crescimento quando estamos no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz a esse respeito também: pois habéis renascido não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível, pela palavra de Deus vivo e eterno. Portanto, isso foi tirado da Epístola de São Pedro, do primeiro livro da sua Epístola. E o que é que isso quer dizer? Portanto, nascemos de uma semente incorruptível, que é da palavra de Deus, e portanto, e isso, portanto, a palavra de Deus é a fundação para a nossa vida espiritual. Também é necessário, por exemplo, a Igreja, portanto, ter envolvido naqueles outros irmãos e irmãs que fazem parte do corpo, também envolvidos, portanto, isso... E, portanto, o ministério, aquilo que Deus, o qual é o serviço que Deus quer que nós façamos, nem todos são pristas, nem ministros, outros são ou evangelistas, ou outros são chamados para servir em vários serviços de caridade e outros assim. Portanto, isto é só um exemplo que eu estou a dar. Isto faz parte da maturidade, que nos leva à maturidade. E, portanto, esta semana, como eu me referi, portanto, foi aquilo que acabei na semana passada e quero, portanto, que como foi talvez para completar mais essa lição que nos referimos na semana passada. E, portanto, nunca quero, como eu me refiro, deixar nenhuma das nossas mensagens, portanto, primeiro para vos convidar a ter uma relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo e sempre o que é que devemos fazer, portanto, ter o Senhor como veio há 2000 anos, como sempre refiro, porque é bastante importante, que isto é a fundação, aqui está em jogo a vida eterna ou a eternidade com o Senhor ou a separação from eternidade, a separação ou a união com Ele no céu, a separação num lugar que se chama inferno, que a Bíblia diz, e portanto onde aqueles que não acreditaram que vão parar, quando aqueles que rejeitaram a mensagem de salvação de nosso Jesus Cristo. Para que isto não aconteça, o que é que eu devo fazer? Dizer ao Senhor que perdoai-nos os nossos pecados, e Senhor, vindo à minha vida, perdoai-me meus pecados, eu sou um pecador, e portanto o vosso propósito que vieste há 2000 anos esta terra foi pagar para os nossos pecados e para abrir o caminho, como eu, a semana passada o objetivo principal da mensagem foi tirada do Evangelho de João, e diz que o Senhor disse que vou preparar um lugar para vocês onde eu estiver, e esse lugar que chama-se o céu, e portanto para estar lá temos que se perdoar e pedir ao Senhor que venha às nossas vidas e portanto e ter uma relação. Aqueles que vós já estáis na fé, portanto, se não temos igreja aqui em São Paulo, tendo uma igreja boa que ensinamos a palavra de Deus, e portanto tem vários ministérios que
podeis usufruir sobre isso. E aqueles que nunca ouviram a mensagem do Evangelho, portanto, em português a Bíblia é começar, por exemplo, na Epístola de São Paulo aos Colossenses, que é muito que fala é como seja o Evangelho, mas só tem 4 capítulos, portanto, pequena, e, portanto, para começar a ler a Bíblia, portanto, começar num livro mais fácil que é esse. E tanto também quero orar especial para o presidente Biden, o Senado, o Congresso, todos aqueles que exercem público ministério como governadores, aos autarcas das cidades, os presidentes das câmaras e das vilas também, aqui, e portanto, e aqueles doutores, enfermeiras e todos que se dedicam ao combate da pandémica do vírus e as suas variantes, e parece que já os números estão a descer, é um sinal bom, e que Deus os proteja e dele, portanto, o espírito de fortitude para continuarem a exercer o seu trabalho e ser protegidos do vírus. E portanto, esta foi a mensagem desta semana, e aqui de novo voltaremos na semana passada com outra mensagem em português e inglês. Até lá, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernard, and we are here again in the St. Paul Church in Brookfield, and we finish another message in Portuguese, and I'll be, as you know, this is our 50th year where we start this message in Portuguese and English. The purpose is to take the message of the gospel for the people who need it, and to build the faith of those already they are believers and they need the God's word, and this message, especially today, is to build those they needed. The God's word is like the food of the spirit, as the bread. The bread is the food for the body. The God's word is the food of the spirit, and you need more, as Jesus mentioned. The men need more than bread for their life. They're gonna feed in every word come from the mouth of the Lord. The words come from the mouth of our Savior. So that means something to us. And the title of this message we proclaim in Portuguese was Christian maturity, or the necessity of the importance of maturity, as you like. So I'm gonna read a few verses from the Epistle of the Hebrews, and only 4 verses, and it's from the center of this message was taken from the chapter 5, and I start in verse 11, and the Bible says, "About this we have much to say that is hard to explain, since you have become dull in understanding. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic elements of the oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk, being still an infant, is unskilled in the word of righteousness. But solid food is for the mature, for those faculties have been trained by practice to distinguish between good and evil." The word of the Lord. As I mentioned this passage from Hebrews, we talk about spiritual growth, and as the author of Hebrews mentioned, a lot of people, that they already are in the faith, and he said, I can teach you a lot of doctrines, because by this point you ought to be teachers, and it's still like little children, we need milk, like we need milk when you are a baby in the first years of our life to grow. Paul is not, we don't know what's Paul, but whatever the writer of the Hebrews talk about that, they are unskillful, and they still need growing maturity. That's this message is all about.
In today's passage, we are reminded that our growth as Christian is a long-term process. We don't grow overnight like a mushroom. Today is like a growth spiritual is like a tree, like those trees in California. They take 100 years to grow to the. We don't take that, but it's an example. Is a long process. We do not understand all spiritual things at the moment of our conversion or salvation, but how to grow, how the Bible teaches to do, and the lessons it teaches to grow as a believer in Christ. We develop wisdom over time through the Bible as the foundation, and can be the prayer too. And obedience to what God command us to do, and His will. That's the foundation. And after God uses trials, storms, good times, bad times, mountains, valleys, for us to shape us. He mentioned in the book of Romans, in chapter 8, verse 28, it says, God work all things for the good, those who love Him. They calling according to His purpose, and God. So that verse teaches God uses everything, the good, the bad, and the ugly to mature us. We learn how to distinguish between, as I mentioned, error, good, and evil. So how to grow. We develop wisdom over through the Bible, study, prayer, and obedience, as I mentioned, and learn how to distinguish between true and error, good and evil, and divine will and personal will, so that we distinguish by God's through God's word. And the Bible says this verse reinforces that until all of us come to the unity of the faith, of the knowledge of the Son of God. And this said, to maturity, here he goes to the measure of the full stature of Christ. Here he goes, you must no longer be children tossed and to and fro and blow about every wind of doctrine by people's trickery in deceitful scheming. You see, the Bible says here, when you don't know the faith, it's very easy to be the trickery of the people and lead us astray, because most of the times you don't know the true or the foundations of the Christianity, the basic doctrines. I don't talk about, you gotta learn, but the simple things, the foundation of the faith. And in this case, that it's very easy to manipulate, as the writer, the Paul, when he wrote to the Ephesians. The second point is the importance of maturity. It's very important to grow spiritual. Growing shouldn't be considered optional. A lot of people think it's optional, but it's a necessity, because you gotta mature. Because why? Because our bodies, start decaying. We grow until we are about 25 years old. After that, we started the process like dying slowly, the body starting on decay. It's not right away, but you can see when you're getting the old age, you can see that. But the Spirit works. The point is, works in reverse. The Spirit refreshes, and why? Because the Holy Spirit is the one who started prepare us not for this life, but for the life to come. And that's the purpose you live this life, not just here and now, but to one day be with Lord forever. Then the Spirit works in that way. And the body, because why? Because we can take this body to eternity. This body, we're born in sin, and this body, if you face God like face to face, we melt right away. That's why you need a resurrected body like our Lord Jesus when he resurrected from the dead. As I mentioned, too often we think spiritual immaturity is normal, and it's not. But God doesn't. He does. He does great hope, and the plans for our relationship with Him. The Bible says again, to reinforce this, you therefore, beloved, since you are
forward, be aware that you not carry away from the error of the lawless people. So he's and you can lose your stability. You can lose like your balance, and but to grow, where he goes, in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and to the day of eternity. So this passage or this verse, was taken from the Epistle of Peter, the first one, and you see, as I mentioned, don't be the scheming of the people that can lead astray or false teachers, but to grow in grace and knowledge of our Lord Savior Jesus Christ. To grow in grace and knowledge, or you obtain the knowledge of our Lord through the Bible. That's the true. The Holy Spirit reveal too, but the Bible is the that's why you gain wisdom and insight in God's word by reading and studying God's word. And to go, like resume or to see the points we mentioned in this message, as we speak in Portuguese. So the Lord is much more interesting in our spiritual growth than the temporal success. Sometimes they want to be successful but and the goals, our goals sometimes you don't align with God's will, and to advance in maturity, God uses, as I mentioned, all everything, the good, the ugly, and the things sometimes we even have no proud to talk about. He can use us to shape us too. The Bible says too, you have been born anew, like born again or conversion. The words mean the same, or born from above. Not of the perishable, but of imperishable seed, through the living and the enduring word of God. So that's when Peter talk about in this epistle, and in the second one he finished, but to grow in the grace and knowledge of our Savior Jesus Christ. And this was the message pretty much we talk in Portuguese. I don't want to finish any message as we've been doing for 5 years. I can invite you to have a personal relationship with our Lord Jesus Christ. His purpose was always, I mentioned that because this is foundational. This can put in jeopardy our eternity, or you go to one place or another. And our Lord came 2,000 years ago because we can save ourselves. We are incapable to save ourselves. And the Lord, God sent His Son, born of a woman, born to redeem us, and how He redeemed us. He redeemed us by His life, death, and resurrection, by shedding the blood on the cross. That's why He purchased us, like the redemption, like He bought us again. You are lost, and He paid the penalty. When you become a Christian, God already passed the judgment of you, because He paid the penalty already. He's not going to make you pay because the penalty of sin was paid 2,000 years ago. So what am I supposed to do? Repent. That's the only way. John the Baptist he started his message. He was the forerunner of Jesus. Say, repent and be baptized. Jesus again, repent and be baptized. The message never changed. A lot of people, I think they changed. It's the same thing like was 2,000 years ago. Repent our sin, Lord, come into my life, forgive my sins. I want to have a personal relation with you in this life. When this life ends, we never know. I want a place a place you prepare for us, as He mentioned His word, call heaven. And also I want to, and when you do this kind of prayer, you become a believer, and after you need a Bible and mature a church, and you start your first steps as a Christian, and doesn't matter you have 5 years old or you have 100 years old, because the gospel is for everyone, for the rich and the poor, the smart, those, and for everyone. And that's why Jesus came to die 2,000 years ago. Also, I want to pray for always for this country. God protect the country, to protect the people, special those
work almost in these 3 years. You are on the 3rd years with this pandemic of the coronavirus and the variants of the virus, and to protect those, especially they are in the front line, they put their life in risk for the love of the other people, and they work the daily to improve of the other ones, and also for the President Biden, for the Senate, the Congress, all the branches of the government, those of representatives, the governors of the states, our mayors of the town, the cities and towns, and the first selectmen, the towns, I mean, the police, the firefights, everyone who exercise authority over us, because God is very clear in this word for us to pray for that people. And this was pretty much the message we talked this week. We promise we'll come here again, being a little bit cold, and we promise to the weather, pray for the get a little warm, so this way you don't spend too much money, in oil, in heating our house. So we pray for the spring comes soon. We don't care if the earth get a little warm, or this cold days. Now we put the earth a little cold now. Now you pray for warm weather. So that was the message for this week. Until then, God richly bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.